O ciclo propriamente dito é aquele movimento que a mulher se encontra e que muitas vezes as pessoas do senso comum, elas não entendem porque que a mulher ainda continua naquele movimento, né, da violência. E o ciclo basicamente ele é composto por 3 fases, né, que são, eu vou falar de uma maneira bem rápida para não estender e vocês compreenderem melhor. Mas ele tem a primeira fase, que são os atos de tensão. O que seria isso, Gabi, os atos de tensão? É aquele momento em que o companheiro, né, ele começa a gritar, quebra um objeto, toda a briga do casal começa a se resumir em gritaria, em agressão, muitas vezes agressão verbal, tá? Eu estou na primeira fase. Então, aquele momento que a mulher não conhecia aquele companheiro, no momento de uma discussão, até então era tudo tranquilo e de repente ele começa a discutir, as discussões são constantes e a mulher se sente mal, agredida verbalmente, se sente para baixo. E muitas vezes naquele momento a mulher sempre vai dar justificativa. Ele gritou, quebrou o copo, chutou a porta porque ele estava cansado, chegou do trabalho e estava muito estressado, ou porque ele bebeu muito e quando ele bebe ele fica desse jeito, mas ele não é assim. Então nesse momento a mulher entra num estado de confusão, né? Ela vê a realidade, mas não quer acreditar. Então muitas vezes ela se guarda, se nega e não conta para ninguém. Quando inicia essa primeira fase, Gabi, certamente, com uma probabilidade muito alta, vai passar para a segunda fase, que são os atos de violência em si. Então, aquelas discussões que até então eram verbais, aquelas violências verbais, né, contra a mulher, ela passa a ser física. Então, é um puxão de cabelo, é um capacete na cabeça, é um empurrão, é um soco, é um tapa, quando não, de fato, acontece um homicídio, né, o feminicídio, que vocês depois, possivelmente, durante a semana, vocês às vezes já até falaram, né, com algum especialista da Polícia Civil que pode explicar bem isso para vocês. E aí isso se torna frequente. Então, todas as brigas do casal vai finalizar numa briga física, né? Vai ter um confronto físico. Esse é o segundo momento. E nesse momento, geralmente a vítima, a mulher, né, ela vai conseguir sair de casa. Ou ela vai para uma casa de amiga, ou ela vai para a mãe, ela vai para uma companheira de trabalho. Em algum lugar ela encontra um aconchego, né? Alguém que vai acolher ela naquele momento. E aí ela consegue sair daquele momento de tensão, de agressão, aquela vivência de violência e vai para um lugar mais tranquilo. E ela consegue estar levando a vida 1, 2 semanas, quando o agressor percebe, né, que a vítima está conseguindo desvencilhar desse momento de agressão e ele vamos pular agora para a terceira fase, ele vai atrás dessa vítima, dessa mulher, e aí começa as frases que nós somos nos são bem familiar. E ele vai dizer assim: eu não vou fazer mais isso com você, me perdoa, se eu fiz isso foi um erro, eu vou voltar para a igreja, né? Às vezes o casal tem o hábito de frequentar alguma religião. Eu vou parar de beber. Enfim, ele promete aquilo que a vítima gostaria até então e começa a tratar a terceira fase, aquele momento, como a lua de mel. Então a terceira fase chama lua de mel, é quando o homem dá flores. Então ele faz tudo para que aquela vítima, que já tinha saído do ciclo, estava rompendo o ciclo, ela retorne para o ciclo, e aí ela volta para o ciclo da lua de mel, que é a terceira fase. E nesse momento ela chega até a pensar: meu Deus, mas esse homem é maravilhoso, como é que eu ia perder esse homem? Ela se sente culpada. Na terceira fase, nessa fase da lua de mel, a mulher se volta com a culpa para ela e pensa que todas as agressões eram oriundas da culpa dela mesma. E aí fica umas 2 semanas uma lua de mel. O casal fica maravilhoso, aquele suposto agressor fica tudo bem, é o homem que ela sempre sonhou e ela também fica muito feliz. Porém, por isso que chama o ciclo, a terceira fase vai embora e vai voltar para a primeira fase, que são os atos de tensão. As próximas brigas vão começar a acontecer, os próximos gritos vão começar a acontecer e vai pular para a segunda fase, que são os socos e tapas, e vai para a terceira fase, que é a lua de mel, e o ciclo perpetua. Por isso que muitas vezes, Gabi, as pessoas falam assim: mas aquela mulher gosta de apanhar. E eu acho que isso é uma das coisas. Eu dei palestra essa semana em algumas fábricas e eu evidenciei isso. Eu acho que é importante a gente falar para os ouvintes.
pra gente tirar aquilo da ideia, desmistificar aquilo de que a mulher fica no relacionamento porque ela gosta de apanhar. Essa é uma fala que não pode existir. A mulher, se ela está num relacionamento que ela é vítima de violência, existem motivos muito fortes para ela estar lá. Ou é uma dependência financeira, ou é uma dependência emocional. Ela ainda criou uma ilusão de que aquele homem que ela ama não é de fato aquele que realmente é. Ou muitas vezes, Gabi, infelizmente, essa mulher cresceu vendo a mãe apanhar do pai e entendeu que mulher tem que ser tratada desse jeito. Ou foi uma mulher que ao longo da fase de ser criança e da fase da adolescência sofreu abusos sexuais e entendeu que a relação que ela tem que estabelecer com o homem é dessa forma. Ela é submissa ao homem, é uma relação de dor, é uma relação que não existe amor e respeito, mas sim submissão. Então é importante, eu gostaria que os ouvintes que estão nos escutando, tanto as mulheres, né, os homens também, que em algum momento possa falar dessa maneira, que a mulher fica no relacionamento que apanha porque ela quer ou porque ela gosta. Eu gostaria que repensasse nisso que a gente está falando. Não existe, não tem mulher que goste de apanhar e que viva num relacionamento dessa maneira e que seja feliz genuinamente.